A segunda temporada de B de Brasil estreará no History Channel e falará dos 200 anos da nossa Constituição, da Constituição do Brasil, estrelando mais uma vez Eduardo Bueno, trilhando as nossas histórias do país. Então, hoje a gente conversa com o Eduardo sobre essa segunda temporada. Tudo bem, Peninha? Tudo bem, Oz, tudo bem. Muito, muito, muito feliz com essa segunda temporada. Eu já gostei da primeira, mas eu acho que a gente deu um salto quântico, assim, de qualidade nessa segunda temporada, porque conseguimos aliar entretenimento, edição com conteúdo firme e forte, sem ser aquelas malas militantes. Sensacional. E, bom, antes de mais nada, essa segunda temporada foca nos 200 anos da Constituição de 1824, analisando o cenário atual brasileiro. Qual que é a importância de resgatar essa Constituição de 1824 e destacar esse assunto? Então, você vê, 200 anos redondos, né? O que é a Constituição? É o que constitui, é a alma de uma nação. E é incrível que se você falar assim, em rodas leigas, vamos fazer uma série sobre a Constituição. A pessoa, muito interessante, como se fosse uma chatice, né? Começa que a primeira Constituição brasileira não foi promulgada, como em qualquer país civilizado, foi outorgada. Você sabe a diferença, evidentemente, né? Promulgada é quando uma Assembleia Constituinte se reúne, faz um plano, um projeto de nação, apresenta ele para a nação e conjuntamente a nação diz: sim, é esse o nosso modelo, é esse o caminho que queremos seguir. A do Brasil, no meio de uma discussão que era tipo a de hoje, o centrão, a extrema-direita, a extrema-esquerda, ninguém se entendia. O Dom Pedro I disse: chega! Destituiu a Constituinte e, em vez de promulgar, outorgou a Constituição. O que é outorgar? É enfiar a goela abaixo. Ou seja, o Brasil independente já nasce sob o signo do arbítrio. Mas o mais louco, o mais complexo é que essa aventura, esse acontecimento épico, não se encerra só nisso. Porque você sabe por que ele instituiu a Constituinte? Por causa de uma discussão sobre fake news e liberdade de imprensa. Sempre esse Estava. papo, meu Deus do céu. Não é inacreditável? Ele diz assim: eu vou fechar o Twitter. Os caras disseram, mas fechar o Twitter é uma selvageria, é uma censura. E ele disse, mas o Twitter publica ou não publica fake news? Ah, é, isso publica mesmo. E publica fake news anônima ou não? Sim, então fechei. Os jornais publicavam artigos violentíssimos, anônimos. E começou, pelo nome. Depois, o cara tem que ser responsabilizado por aquilo que está ali. Não pode ser falso. E os caras, não, não é bem assim. Ele disse, é bem assim, sim. E destituiu a Constituinte. Claro que é uma coisa, uma teia mais complexa, mas a gota d'água, o dia da a chamada Noite da Agonia, 12 de novembro de 1823, quando ele destituiu, foi isso. E essa história que a gente conta no primeiro episódio. E compara com hoje, porque assim, não precisa comparar. Não, e é mais louco ainda, porque depois, esse episódio ainda termina com a morte do Líbero Badaró, em 1831, que resultou na abdicação do Dom Pedro, que era um jornalista contrário a ele, que foi morto. Não se sabe se o Dom Pedro mandou ou não. Provavelmente não. Só que o cara que matou morava no condomínio Vivendas da Barra. Entendeu? Aí todo mundo, pô, mas o cara mora no mesmo condomínio do presidente. Ah, pois é, mas foi uma coincidência. Tem muito, assim, é incrível como tem a ver com o caso da Marielle. É impressionante. Tem a ver só no sentido assim de quem mandou, né? Porque a Marielle não era jornalista, mas Da, daí da junta relação com. espacial da coisa. Exatamente. E aí o cara fugiu para o Rio de Janeiro, tal, e ele, dignamente, nesse caso, mas também porque não tinha outra opção, renunciou. O segundo episódio, eu não sei bem a ordem, me esqueci, talvez isso também não faça tanta diferença, é a questão do meio ambiente. Porque o José Bonifácio era um preservacionista e ele que estava redigindo, junto com o irmão dele, o projeto original da Constituição. E ele disse: tem que preservar as matas. Mas quem era a base da Assembleia? Era a bancada ruralista do Senado, os plantadores de açúcar e café.
que disseram negativo. Floresta tem que derrubar, tá cheia de índio, tem que plantar, o agro é pop. E tiraram. Rapidamente eu já consegui entender o fato de que a gente está muito próximo disso tudo, cara. Isso é 200, sensacional. 200 anos, cara. E foi ontem. E tá tudo vivo. E a gente não saber é muito constrangedor. Muito constrangedor. E aí, e é cheio de ação, aventura, trama, intriga, né? Não é uma chatice do colégio. Ah, Constituição. Sim, a Constituição foi feita desse jeito, os caras brigando, papapá, entendeu? Porque a gente pensa assim, ah, Arthur Lira, Hugo Mota, pá, que chatice. Mas, cara, transcende assim e tenta ver se fosse um filme assim da Netflix. Vê quem é o Arthur Lira, vê quem é o Hugo Mota, vê quem é os caras, vê quem é o Centrão. Faz uma série da Netflix pra te ver, da House of Cards, né? Sim, sem dúvida. A gente tem uma série de movimentações. Inclusive, é uma pena, Peninha, que você não pode perdurar por 200 anos, porque eu adoraria se contar essas mesmas histórias 200 anos depois. Mas, ó, a sua forma de contar, ela sempre me chama atenção, mas eu acho muito legal dessa série, que não é só você falando, tem especialistas convidados. Quero saber Eu entre o fui pessoal. contra. Eu fui contra. Eu queria falar o tempo inteiro. Mas daí o André Barmac, que é o diretor, e acima de tudo esse Ricardo de Carol aí, que é o diretor de Carol, eles disseram: não, tem que ter outras pessoas. Tô brincando. Cara, era fundamental a gente ter essa referência. Porque você sabe, eu não sou historiador de ofício. Claro que eu já me consagrei, claro que eu já sou doutor honoris causa, mas, sem piada e com piada ao mesmo tempo, né? Mas tinha que ter, amarrando a narrativa, a posição de grandes historiadores. A gente pegou historiadores maravilhosos. E é legal que a gente teve uma conversa antes, pautou, a gente, né, a gente não direcionou a opinião dos caras, evidentemente que não. Mas a gente disse, ó, a nossa ideia da série é isso aqui. E você chegou a ver já algum episódio, alguma coisa? Eu vi os da primeira temporada, do segundo Ah, ainda não tá. vi. É que é O spoiler que muito. recebemos antecipadamente, mas eu fico muito curioso, tanto pela escolha dos especialistas, quanto que estão na nova temporada. Então, a segunda temporada. Eu ia não ser tão hiperbólico, mas é do meu feitio. É muito melhor que a primeira. Eu gosto da primeira, é bem legal, mas a gente aprimorou, a gente conseguiu, primeiro, a estrutura narrativa é muito, tá muito mais amarrada, os recursos visuais, a arte, as locações. E aí a gente acertou a Camila, esqueci o nome da Camila, depois você pega, porque foi a Camila que eu sugeri vários historiadores, mas a Camila pesquisou quem eram os grandes especialistas. Eu sugeri vários, mas ela pegou vários outros. E aí a gente costurou com os caras assim, meu, assim, ó, pá, pá. É incrível, cara. Tô te falando sério. Eu falei na entrevista anterior e vou repetir para você. Eu há muito tempo faço coisa com a história audiovisual. Fiz no Fantástico, faço o Buenas Ideias, que você viu. Já trabalhei no History muito antes do Ricardo de Carvalho nascer, numa fase anterior. Fiz essa primeira temporada. É a melhor coisa que eu já fiz na minha vida de em termos de audiovisual, porque ela é muito efetiva, sabe? Ela assim, ela diz ao que veio, sabe? Mas o que eu mais gosto, falei para teu colega, vou acabar repetindo para você e para os outros, é que o mais legal é que ela não é militante, no sentido assim, tá vendo? Não é politicamente correta, assim, sabe? Ela é debochada. E ela é militante, mas ela é militante no sentido assim, da pró-vida, pró-humanismo. Não é de esquerda, não é de direita, não é de centro, sabe? Ela paira, juro, ela paira acima disso, ela entra numa outra categoria, né? E daí isso junta com a tua pergunta e responde ela. Mesmo assim, ela tem o peso historiográfico, que está na mão dos historiadores. Sensacional. Eu fico muito feliz que o History conseguiu te dar esse suporte, porque o History realmente tem mega produções muito legais, muito bacana, e tenha te dado locações legais, historiadores legais. Tá. Você gosta daquelas merda de OVNI, de trato feito? Eu vou falar para Tá. você que eu já passei muitos almoços assistindo Trato Feito com meu pai.
Puta merda. vendo chegando Ricardo, tranqueira. esse tipo de gente que não deixa a gente fazer as coisas boas e daí mantém as Mas é merdas no ar. legal, você só assiste Tô Chaves às brincando. vezes? Pô, é Não, gostoso, é cara, gostoso. O Bob Dylan, que é o meu Deus, né? A minha vida, o centro da minha vida é o Bob Dylan. O Bob Dylan foi no Trato Feito, cara. Depois que ele foi no Trato É, Feito, cara, foi mas sem mesmo. perder o preconceito. Pronto. Bom, ó, e você cita uma coisa que é muito interessante. Eu, como escrevi muito de história também nessa vida, às vezes sem querer, você sabe disso, a gente encontra militante do passado. Isso é verdade. Tem gente que defende com unhas e dentes políticos que não existem mais. E eu quero saber como é essa recepção já na primeira temporada e o que você espera na segunda. Então, na primeira, a gente teve assim ficou aquele lance assim, porque é incrível, né? Ainda tem esse certo confronto monarquista republicano no Brasil, né? Porque era o ano dos 200 anos da independência. Eu fui homenageado no Senado. No Senado, aquele irresponsável daquele Randolfo Rodrigues me levou para ganhar uma comenda no Senado. E eu, feito uma bobada, fui sem gravata, não pode entrar, daí arrumaram uma gravata lá para mim, quase me enforcaram, né? Aí eu chego lá e vem lá uns Orleans de Bragança, lá, não tem que, babá, foi a monarquia, foi o Dom Pedro, eu digo, tá, né? Então, isso que você falou, mas por um lado, isso é muito bom, porque antes fosse assim, antes as discussões ah, pudessem perpassar desde o Cabral, ou pelo menos desde a independência até agora, porque isso tudo está vivo, Wallace, isso está vivo, você vê, eu não terminei de falar os cinco, era a liberdade de imprensa, o meio ambiente, o direito das mulheres, o direito dos indígenas e a abolição da escravatura. Tá tudo vivo, vivo, marco temporal com relação aos indígenas, as crises ambientais, o feminismo, o direito das mulheres, né? E, obviamente, o racismo estrutural. Então, se você pegar quem eram os nomes que lá em 1824 tinham uma visão mais progressista e libertária e que foram sufocados pelos conservadores no pior sentido. Porque que quer dizer conservador? Conservador vem do Edmund Burke, você sabe, é o cara que quer preservar e conservar as instituições. Nesse sentido, embora eu pareça um louco, um acelerado e um demente, eu sou um conservador. Estou te falando. O Edmund Burke ficou apavorado com a Revolução Francesa, que matou 5.000 pessoas em 2 anos. Ele disse: não é possível, algumas coisas têm que ser conservadas. Né? Então, não estou falando chamei erradamente de conservadores. Tinha os caras que eram mais avançados e tinha os regressistas. E tinha os caras que eram os reacionários, não querendo que um país avançasse para onde ele tem que avançar. Então, se tem gente que defende um e outro, é bom a gente saber de que lado eles estão até hoje, porque a coisa continua, infelizmente, com dois lados, né? Perfeitamente. Bom, então aproveito esse final de conversa para que você convide em especial os leitores do Aventuras na História que ainda sentem saudade de você algumas vezes. Então, para eles vejam a segunda temporada de Beijo Brasil. Beijo Ah, Brasil. você é do Aventuras na História? Eu sou do Aventuras na Fez- História. Porra, cara, ninguém me falou, porra. Eu sou Maravilha. do Aventuras na História. Tu sabe que a revista foi criada por minha causa, tu sabe disso. Eu sei que você esteve muito presente no início. Por sua O causa, cara, talvez tenha responsabilidade mais. Cara, por mim, quando meus livros estouraram, eu fui chamar na Abril e lá estava junto o Laurentino Gomes e papapá, e eles disseram: os teus livros nos provaram que a gente tem que ter uma revista de história. Tô te falando, juro. Maravilha, eu fico feliz pelo meu Isso. emprego. E eu fui um dos primeiros consultores. E no primeiro número tem um artigo meu grande. Depois eu Que parei maravilha. porque pagavam mal pra cacete. É. Completamos 20 anos ano passado. Então, e aí é o seguinte, Aventuras da História é a revista que comprova que a história está viva e é cotidiana, e que, mesmo que pareça passado, ajuda a projetar o futuro, acima de tudo, e a entender o presente. Então, é a minha revista favorita no país. E é mesmo. Então, retribua. Nossos leitores podem esperar o quê? Só para finalizar, convide eles a assistir B de Brasil. Os vossos leitores podem esperar uma série quase tão boa quanto a revista Aventuras na História. Só não vai Maravilhoso. poder ser tão boa porque a revista é espetacular.